Bom, olá a todos e todas. Acho que a gente se encontra ao vivo agora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Só vou dar um tempinho aí para o meu camarada Diogo, né, aceitar lá no Instagram. Vou convidar o Diogo para estar participando do, dessa live. Diogo, você tem que ir lá na minha live e botar lá para Beleza. participar. Aí, show. Oi. Show. Vai aparecer aí para você agora, ô Diogo, provavelmente. Isso, apareceu. Beleza. Então estamos ao vivo, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Para a gente estar podendo fazer essa nossa primeira live, a live de apresentação da candidatura, da nossa candidatura à Prefeitura de São Pedro da Aldeia, né? Nossa capinha aqui do nosso plano de governo, professor Renato Reis, candidato a prefeito, e professor Diogo Souza, candidato a vice-prefeito, que nós chamamos de co-prefeito. E por que chamamos de co-prefeito, né? Também é importante deixar bem claro, né? Porque acreditamos que o vice ele traz uma ideia muito de vice muito decorativo, né? Não traz a ideia do que queremos de verdade para a questão da vice-prefeitura. E aí chamamos de co-prefeito, porque o nosso camarada Diogo ele vai participar diretamente dessa questão. Ele vai participar diretamente das escolhas, né, Diogo? Então, Isso. vamos aguardar mais um pouquinho aí. As pessoas estão entrando, né? Quem tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, né? O meu Instagram está um pouquinho de lado aqui, mas acho que está dando para ver tudo direitinho. Nesse sentido, então, qualquer questionamento, qualquer pergunta, pode fazer e assim que a gente conseguir identificar, nós vamos responder. Qual vai ser a organização da nossa live, né? Primeiro nós vamos nos apresentar, mostrar por que nós queremos ser prefeito e co-prefeito de São Pedro da Aldeia, qual é o objetivo das nossas candidaturas, da nossa candidatura conjunta, né? Além disso, vamos estar falando um pouquinho do nosso programa de governo, né, do nosso plano de governo, passando aí pelas diretrizes básicas da nossa organização, falando um pouquinho sobre educação, saúde, turismo, enfim. E dentro de tudo isso, perpassando pelos vários temas. Então, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Renato Reis. Para quem não me conhece, sou candidato a prefeito em São Pedro da Aldeia pelo PSOL. Sou professor de Sociologia e Filosofia, formado pela Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mas moro em São Pedro da Aldeia desde os meus 2 anos de idade. Né? Sou filho de militar, de um pai militar, de uma mãe dona de casa, o Sub-Júlio Reis, e a minha mãe, dona Rosângela dos Santos Reis. Então, moramos na Vila Militar por muitos anos. Né? Eu estudei também na escola que a Marinha tem aqui como organizadora, né? Que é o Carneiro Ribeiro. Depois estudei no Silva Serpa, no centro da cidade. Então, sou filho da cidade, me considero filho da cidade. Com 2 anos de idade eu vim para cá, né? Fui criado aqui, meus amigos todos são daqui, a grande maioria. Mas tive que ir para Niterói fazer minha faculdade. Então, me formei em Ciências Sociais, dando aula de Sociologia e Filosofia atualmente. Sou atualmente, né, de licença, mas sou coordenador geral do Sindicato dos Profissionais de Educação, que pega aí a Costa do Sol, São Pedro e Iguaba, e também sou um dos diretores do Simprolagos, que é o sindicato que organiza aí os trabalhadores das escolas particulares da região dos lagos, tá?
Já temos algumas perguntas aí, só para avisar a Thaís, que mandou uma pergunta quais são as suas propostas para a nossa aldeia. A gente já vai estar respondendo essas questões, tá, Thaís, daqui a pouquinho. Nesse sentido, dentro das lutas da educação, né, a gente se pauta muito pela defesa do servidor também, pela defesa da educação, mas de todas as áreas, né? E aí passo a bola agora para a apresentação do meu camarada, professor Diogo Souza, do meu futuro co-prefeito de São Pedro Aldeia. Olá, gente. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, me avisem aí, por favor. Bom, meu nome é Diogo Souza. Eu estou olhando para cá para poder falar pelo Facebook e para cá para poder falar pelo Instagram. Tá bem assim, ó. Tá? Sou professor, trabalho no Colégio Estadual Dr. Feliciano Sodré, com as disciplinas pedagógicas. Então, lá eu trabalho tanto com didática da educação do ensino fundamental, da educação inclusiva, trabalho com políticas educacionais, que é uma matéria que eu trabalho há alguns anos já, né? E também sou orientador educacional na Prefeitura de São Pedro Aldeia, né? Sou filho da terra, sou filho da terra. Aí vocês vão falar, mas Dudu, você nasceu no Rio. Sim, eu só fui para o Rio para nascer, porque na época os hospitais daqui ainda não tinham aquele convênio com a Marinha. Então, como meu pai é militar, eu fui para o Rio e fui nascer lá no Marcílio Dias, mas voltei. Então, só fui para o Rio para nascer e voltei, né? Estudei no antigo Jardim de Infância Paminondas Pereira Nunes, né? Também estudei na Escola Municipal Francisco Paz de Carvalho Filho, no Boqueirão, durante muitos anos. Lá fui alfabetizado pela tia Edi. Tia Edi, um grande beijo para você, tia Edi, se estiver me ouvindo, se alguém estiver ouvindo aí, né? E fiz o ensino médio lá no Feliciano Sodré, sempre escola pública, né? E aí é uma felicidade muito grande voltar para o Feliciano Sodré como professor, né? E de 2015 a 2018, eu fui diretor de educação inclusiva e orientação educacional na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação. E foi ali que eu vi como é que são, né, a administração pública, e foi ali que eu senti a vontade de fazer muito mais, de trabalhar de forma mais ampla, principalmente pela questão da inclusão, né? Eu fui diretor de educação inclusiva nesse período todo e vi que eu precisava, alguma coisa estava me instigando a fazer mais. E por isso, hoje estou aqui junto com o Renato Reis, né, trabalhando para que a gente possa estar aí, 2 professores transformando a nossa aldeia. É isso, meu amigo Renato. É isso aí, Diogo. Então, acho que essa apresentação é importante para a população, né, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo agora online, mas também para todos aqueles que depois poderão vir a ver esse nosso vídeo que vai ficar gravado nas nossas redes sociais, né, principalmente aí no Facebook. Nesse sentido, então, tem aqui alguns comentários já da Francine. Obrigado, Francine. Tá falando aí. O Joãozinho também, nosso camarada de partido, João. Obrigado pelo comentário. A Madu acabou de comentar também. Eu não estou conseguindo colocar esses comentários no chat, aqui para aparecer aí na frente, né? Porque ele só consegue colocar os comentários da página, não do perfil do Facebook, né? Mas enfim, a gente consegue continuar mesmo assim, sem problema nenhum. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Nesse sentido, então, vamos dar continuidade falando um pouquinho do porquê ser candidato a prefeito em São Pedro da Aldeia. Primeiro que nós vivemos nessa aldeia, nós trabalhamos nessa aldeia, nós somos criados nessa aldeia, amamos a nossa cidade e todos esses anos, né,
que estamos aí participando ativamente das questões políticas, das questões profissionais da cidade, a gente consegue enxergar o quanto a cidade vem sendo desgovernada, né? E esses desgovernos, que não é desse governo somente atual, mas desde muitos anos, esses desgovernos eles vêm cada dia mais destruindo os sonhos, tanto dos nossos alunos, que a gente vive na pele todos os dias, mas também dos familiares dos nossos alunos. Então a gente sente isso na pele, e além disso, dos servidores dessa cidade. Então, o objetivo da nossa candidatura à Prefeitura de São Pedro da Aldeia é fazer um debate com propostas viáveis para a mudança e transformação da cidade de São Pedro da Aldeia. Não tem como mais podermos viver em uma cidade tão bonita, com belezas naturais maravilhosas, com uma laguna, né, maravilhosa, mas que o poder público não cuida, não trata, não age da forma correta. Temos uma laguna hoje que, infelizmente, tem valas negras que vão direto para ela, né, que não é tratada da forma que deveria ser. Temos até aí a Madu, que é uma das representantes, uma das amigas, né, que participam do SOS Alagoa, né, a nossa Laguna de Araruama, que é uma das coisas mais belas que nós temos na cidade. Mas, para além disso, a questão dos servidores também nos toma muito a vontade de transformação. Porque, como diretor de um sindicato, como diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação da Costa do Sol, todas as semanas, todos os dias, nós temos aí contato direto com os profissionais e sabemos das limitações que acaba se tendo por conta da falta de políticas públicas, da falta de respeito que a prefeitura tem com esses servidores. Então, as escolas precárias, os profissionais de educação dessa cidade e os profissionais de saúde, da assistência social, né, os profissionais de todas as áreas, eles acabam fazendo o possível e o impossível para poder ter a melhor forma de trabalhar aí para ajudar o nosso município. Mas sabemos que existem limitações, e essas limitações também estão ligadas diretamente à falta de vontade do poder público de poder estar ajudando a sanar essas limitações. Quando a gente passa em escola, semanalmente, mensalmente, para ver a estrutura, para conversar com os profissionais de educação, é sempre a mesma questão. Nós ouvimos dos ASGs, né, dos auxiliares aí de serviços gerais, nós ouvimos das merendeiras, nós ouvimos dos porteiros, dos professores, das professoras, sempre a mesma coisa. Falta estrutura básica, falta estrutura mínima. Eu não tenho, às vezes, material para trabalhar. As merendeiras, às vezes, ficam tristes pelo material, né, alimentício, né, pela comida que recebe, por exemplo. E isso também, óbvio, que faz com que a escola seja um lugar não tão atraente, tanto para o profissional, né, quanto para os estudantes. Isso, Madu, participa do Salve Alagoa, né? O Salve Alagoa, né, que é a nossa laguna, né, que é conhecida popularmente como lagoa, né, mas é uma laguna. E essa é importante demais deixar bem claro que tem muita gente na nossa aldeia, assim como a Madu, que luta arduamente, né, para salvar essa laguna, para poder salvar pelas questões ambientais. Né? Mas voltando então para a educação, esse mote que nós temos de lutar pelo servidor, eu acho que é o principal do nosso foco dentro dessa questão da nossa candidatura. Colocar o servidor no seu lugar, e é um lugar de um alto pedestal. O servidor ele tem que ser respeitado. O servidor público do nosso município ele tem que saber que ele vai poder trabalhar com tranquilidade em um local legal para ele trabalhar, atraente para ele trabalhar, que no final do mês ele vai ter um salário, né, correto, justo, digno, que ele não vai ter atraso no seu salário, né? E além disso, que ele vai poder oferecer o melhor do seu trabalho para a população. Né? Então, dentro dessa conjunção toda,
nós colocamos o nosso futuro mandato, nosso futuro governo aí aberto a todos os servidores, a todos os servidores, todos e todas da nossa cidade. Mas, para além disso, também para o povo, né, para a população. E dentro disso nós temos diversas propostas de colocar a população para participar ativamente de todas as nossas ações. Quando nós falamos que queremos fazer assembleias populares nos bairros, juntar a população daquele bairro, qualquer cidadão, qualquer cidadã que queira participar, né, ir para o bairro, para a praça daquele bairro e ouvir da gente o que nós temos para apresentar e também poder apresentar propostas, nós estamos falando de democracia direta. Nós estamos falando de algo que não sou eu que estou inventando. Nós estamos falando de uma democracia direta onde o próprio cidadão, a própria cidadã vai poder participar das escolhas que o governo vai fazer. E, além disso, a gente tem que dar transparência. Né? Então, uma das nossas propostas é dar transparência, deixar bem claro à população quanto arrecadamos, para onde arrecadamos, o que queremos fazer com esse dinheiro e, para além disso, ouvir o que a população quer, o que a população precisa. Porque as prefeituras, né, os desgovernos passados, maquiaram o centro, mas esqueceram os bairros periféricos. E a nossa visão é que os bairros periféricos não podem ser esquecidos. Né, Diogão? Isso é muito importante que você está falando, Renato, porque, por exemplo, eu sou servidor público do município, né? E eu, como orientador educacional do município, todo ano nós temos a liberdade, né? Adquirimos esse direito, melhor dizendo, de escolher qual escola a gente vai querer atuar. Então, eu já fui atuar em várias escolas do município. Eu conheço 99% das escolas do município, né? E uma das escolas que eu fui atuar, que eu fiquei muito impressionado com o descaso do governo, por exemplo, é a nossa querida escola Capitão Costa, lá na Cruz. Né? Quando eu cheguei lá na escola Capitão Costa, a educação física era feita num terreno ao lado da escola, né? dentro dos limites da escola, mas assim ao lado, né? Com fios elétricos passando, né? Quase sobre a cabeça dos alunos, né? E a quadra lá do lado toda arrebentada, sem eles poderem utilizar aquilo ali, né? Então, assim, fora que isso é só do Capitão Costa, né? Aí a gente pode ver várias outras escolas, por exemplo, como a escola Elise Henrique de Paiva, na Flecheira, né? Com uma infraestrutura muito precária, né? Que ela teve que sair de lá agora nesse ano, né? Como o Renato disse, falta de vontade de fazer, né? E isso eu senti na pele. Era como dar murro em ponta de faca. Era o que eu falava lá dentro da Secretaria de Educação sempre. Eu estou aqui dando murro em ponta de faca, porque a gente tem que montar, né, as salas de recursos nas escolas polo, mas o governo não se movimenta para isso. Eram vários relatórios e relatórios e pedidos, e o governo só naquele, vamos fazer. Vamos fazer quando? As crianças com deficiência estão lá precisando de uma sala de recursos, né? Mas vamos fazer quando? E esse quando nunca saía. Então, quando o Renato fala que é falta de vontade mesmo, porque a gente pode conseguir as coisas, né? Com a infraestrutura que a Prefeitura de São Pedro tem, e ainda mais com os investimentos que vêm para a Prefeitura. Né? A gente conseguindo, por exemplo, eu acho que o Renato vai tocar melhor nesse assunto, né? Uma das nossas propostas, já que a Thaís perguntou, uma das nossas propostas é levar até a Câmara de Vereadores a redução dos salários do Executivo e do Legislativo, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretariado. Se a gente conseguir fazer essa redução, a gente tem uma economia de quase R$ 1 milhão por ano. Demais, demais.
Aí, mais de R$ 1 milhão por ano. Agora, imagine a gente com mais de R$ 1 milhão por ano investindo em São Pedro Aldeia, investindo em saneamento, porque a gente vai ver, por exemplo, várias ruas de São Pedro Aldeia, se a gente for lá ver agora, está dizendo que está asfaltado e não está. Né? Por que disso? Né? Investindo, por exemplo, na educação, na infraestrutura das escolas, investindo na infraestrutura da saúde, né? As UBSs, as ESFs, né? Investindo na assistência social, nos CRAs, que precisam de muito investimento. Né? São 7 CRAs para todo o município. Né? Se a gente for, por exemplo, pegar o CRAS da Rua do Fogo, ele abrange um território gigante. E aí você vai ver, são 5 técnicos, 4 técnicos ou menos, para percorrer toda a zona rural ali, que vai da Rua do Fogo, Cruz, Sergeira e lá para dentro. Como é que eles conseguem alcançar essas famílias? Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa investir e não ficar maquiando o centro de São Pedro. Né? Não ficar quebrando lá o calçadão e fazendo outro calçadão. Por que quebrou um que já estava pronto e está fazendo outro por cima? E são questões que a gente precisa levantar, né, meu amigo? Exatamente, Diogo. Você tocou num ponto que eu acho que é de total importância. Nós lançamos essa proposta, mais uma vez, nós lançamos sempre propostas que são viáveis. Né? E quando a gente fala que nós queremos fazer um projeto e enviar um projeto para a Câmara dos Vereadores, porque é lá, né, na Câmara dos Vereadores, onde eles vão fazer essa votação e que nós vamos conseguir essa redução, né, do salário, quando nós falamos disso, nós não estamos falando demagogicamente, né? Nós estamos falando com muita seriedade. Nós somos profissionais de educação. O salário do prefeito de São Pedro da Aldeia, para vocês terem uma noção, quem não tem, é de R$18 mil por mês. R$18 mil. O salário do vice-prefeito é de R$12 mil. O salário de um vereador em São Pedro da Aldeia é de R$10.974, se eu não me engano, quase R$11 mil. Todo o secretariado, o salário de um secretário, R$8 mil. E nós estamos falando de uma cidade onde o salário médio da população é muito, mas muito abaixo disso. E se nós formos pegar, então, o Brasil, o salário médio aí de R$2 mil por mês, de R$2.500 por mês. Então, reduzir o salário dos políticos não é uma falácia, não é uma brincadeira que a gente está falando, que a gente está fazendo, é uma necessidade. E não é só em São Pedro da Aldeia essa necessidade, é no Brasil inteiro. Como o Diogo falou, nós fizemos um cálculo rápido. Nós podemos economizar mais de R$1 milhão aos cofres públicos por ano. E aí você me pergunta, Renato, como é que vocês então vão utilizar esse dinheiro que nós vamos economizar? São vocês, através das assembleias populares, é que vão poder fazer a escolha conosco. Qual é a prioridade? A prioridade é dar um 14º salário para o servidor? A prioridade é fazer reformas nas creches que estão absurdamente mal cuidadas, né, pelo poder público? Os profissionais das creches fazem o que podem, né? Tentar construir mais um CRAS, enfim, nós temos que buscar recursos para além daquele recurso que nós já temos. Ano que vem, o orçamento de São Pedro da Aldeia está previsto para cerca de R$350 milhões. Com R$350 milhões, nós conseguimos organizar bem a cidade. Falta, obviamente, organização. Nós não vamos poder deixar dinheiro fugir. Nós temos, como a Francine colocou, né, refazer aí administrativamente a organização da nossa cidade. Outra coisa que não vai acontecer no nosso governo, nós não vamos colocar apadrinhados no nosso governo para participar.
Nós não Muito vamos importante inchar, isso. nós não vamos inchar o nosso governo de pessoas só porque nos apoiaram, porque fizeram campanha. Inclusive, é importante nós falarmos, nós somos os únicos que não pagamos para militantes fazerem a nossa propaganda. Todas as pessoas que vão pegar o nosso material para entregar, para passar nas casas, são militantes ou são amigos, ou são pessoas que apoiam a nossa causa, que querem uma mudança. Então, também você, quando o nosso material sair, nosso material ainda não saiu, material de rua, mas você que está nos vendo, que está nos ouvindo, quando sair o nosso material, se você quiser pegar um pouquinho para distribuir para os seus amigos, para a sua família, os seus conhecidos, sempre fazendo diálogo sobre a importância da mudança, nós vamos agradecer demais, porque nós não pagamos militantes, né? Porque a gente não quer esse vínculo de pessoas que acham que nós sempre vamos dar lucro a elas, né? Nós queremos pessoas que querem a mudança de verdade na nossa cidade. E só para responder, né, uma questão que foi colocada, deixa eu voltar aqui no Instagram, pela Thaís Ouvidor. A Thaís Ouvidor, ela escreveu: acredito que é pertinente a busca para a ampliação de cursos públicos no ensino superior, tendo em vista termos um polo do CEDERJ em nossa cidade com apenas 2 cursos. Thaís, está no nosso plano de governo aumentar a quantidade de cursos no polo CEDERJ da nossa cidade. Inclusive, temos uma afiliada ao nosso partido, que é a grande professora Sara Wagner, né, que é professora, tá, do polo e se formou no polo, inclusive. Então, é uma das nossas prioridades. Para além disso, nós queremos conversar e buscar, junto a uma universidade pública já existente em nosso estado, que possa vir para a nossa cidade. Nós, então, teremos que construir um polo, um campus, né, de uma universidade. Assim acontece muito com a Universidade Federal Fluminense, onde eu estudei, né? Em Rio das Ostras tem um campi, em Campos tem outro. Então, nós podemos ter aqui São Pedro da Aldeia, geograficamente, é central. Então, ela pode atender as pessoas de Araruama, de Arraial, de Cabo Frio, de Rio das Ostras, de Barra de São João, né? De Iguaba, de Saquarema, enfim, nós estamos num lugar estrategicamente interessante quando falamos da geografia. Então, um polo de uma universidade federal na nossa cidade também vai ser buscada pelo nosso governo, né, Diogão? Gente, e as nossas propostas em educação não param por aí, não. Né? Como 2 professores, e o Renato já deixou isso muito bem claro, né? O nosso foco vai ser educação, sim. Né? A gente tem muita coisa para falar de educação, a gente tem muita coisa, né, para mostrar para vocês sobre educação, mas não é só isso. Né? Aí muitas pessoas podem até dizer assim: ah, mas são só 2 professores, só vão ver educação? Não. Muito pelo contrário, são 2 professores, sim, mas, por exemplo, eu hoje estou me formando em psicologia. Então, também nós vemos a área de saúde. O Renato tem uma afinidade muito grande com a área de saúde mental, que é a minha área também. Né? Então, nós vamos também reformular muito bem a estrutura do programa de saúde mental do município, né? Que é muito importante. Eu, como orientador educacional, muitas vezes eu preciso encaminhar um aluno, né, com dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno específico da aprendizagem, por exemplo, com autismo, né, que é um transtorno do espectro autista, e a gente tem apenas uma instituição, um equipamento para poder atender esse sujeito. Como que nós vamos ter apenas um equipamento para atender todos os nossos alunos autistas de São Pedro da Aldeia? Até o último levantamento que eu fiz, enquanto eu estava na CEMED, só de alunos com deficiência no município, existiam mais de 230. 230 alunos com deficiência no município de São Pedro da Aldeia. E não tem uma estrutura de saúde mental bem
Não é que não tenha. Existe o programa de saúde mental em São Pedro da Aldeia? Claro que existe. Mas precisa de apoio? Precisa. Precisa de um crescimento? Precisa de uma reforma? Precisa. A estrutura de saúde mental em São Pedro da Aldeia hoje só tem três equipamentos. O CAPS, que é um CAPS 1, né? Tem o CAPSI, que é o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, né, que atende a infância e a adolescência, e o ambulatório, mas esse ambulatório é o ambulatório geral de São Pedro da Aldeia, que fica ali atrás do pronto-socorro. E lá só tem 2 psicólogas. Aí eu pergunto, queridos amigos que estão nos assistindo aí, como que apenas 2 psicólogas vão atender todo o município de São Pedro da Aldeia nessa demanda de saúde mental que a gente está vivendo aí? A gente passou agora Setembro Amarelo, né? Que foi o setembro, a prevenção contra o suicídio, né? E a gente só tem 2 psicólogas atendendo São Pedro da Aldeia todo. Então, a gente precisa reformular um ambulatório específico de saúde mental, que está dentro da nossa proposta, a criação de um ambulatório específico de saúde mental, com neurologistas, com psiquiatras, com psicólogos, com assistente social, para dar apoio ali àquela família que está chegando. Isso é muito importante, né? Para fazer junto às UBSs um trabalho específico, um trabalho conjunto, tanto as UBSs quanto as estratégias de saúde da família, que é outro ponto que a gente tem que falar. Então, muitos podem chegar para falar assim, são 2 professores, só entendem de educação. Não, meus queridos. Né? A gente está estudando muito para poder estar aqui. A gente está trabalhando muito, pesquisando muito. E outro fato que é muito importante, nós nascemos e vivemos em São Pedro da Aldeia. Então, nós sabemos o que está acontecendo aqui, né? Então, assim, eu como orientador educacional, eu tenho essa dificuldade. Será que os pais dos alunos com deficiência que estão nos assistindo aí, né? Não só os alunos com deficiência, mas os alunos com os transtornos específicos da aprendizagem, por exemplo, os alunos com TDAH, né? Que não são agraciados pela Lei 3.146, né? A Lei Brasileira da Inclusão, né? Os alunos, por exemplo, com disgrafia, dislexia, descalculia, onde esses alunos serão atendidos? Nós não temos uma psicopedagoga pública, por exemplo. Não existe. Não existe esse funcionário, esse servidor público que trabalha essas dificuldades de aprendizagem, clinicamente falando. Não existe. Né? Se a gente for ver dentro da estrutura institucional da Secretaria de Educação, nós temos uma psicopedagoga, mas é institucional, ela não faz atendimento clínico. Mas aí de que adianta com os nossos alunos? Né? Então, quando eu falo de educação, a minha ação ela reverbera lá na saúde, e reverbera na assistência social, e reverbera no trabalho e renda. Né? A gente fazia, por exemplo, mensalmente, né, reuniões intersetoriais para tentar dar jeito, mas a gente barrava em uma coisa que já foi falado aqui, e eu queria deixar isso muito claro. A gente barrava na falta de vontade política. Então, se é falta de vontade, eu estou com muita vontade para aqui trabalhar. Eu e Renato Reis estamos com muita vontade para estar aqui modificar isso. Se é falta de vontade, então vem com a gente. Que a gente vai entrar lá e vai mudar isso tudo mesmo. Que é assim que a gente tem que fazer. Né, meu amigo? É isso, Diogo. Nesse sentido também, né, pegando tudo que foi colocado muito bem por você, né, que domina essa área, nós também conversamos para além, né, desse domínio que nós temos, mas óbvio que a gente não sabe de tudo. Então, nas áreas, nós temos sempre amigos que são técnicos também, que apoiam nossa candidatura, que irão apoiar o nosso governo. Já conversamos, né, com funcionários, conversamos com pessoas também, como o meu amigo pessoal, né, o Rafael Lazari, que é mestre aí nessa área, estudando pela UERJ,
que está me ajudando na área de saúde mental para a gente poder fazer esse plano e poder colocar os projetos. A Sandra Altuori, que é funcionária também da área da saúde aqui em São Pedro da Aldeia, e que coloca uma coisa que é muito importante e que ela fazia no Rio de Janeiro, porque ela está permutada para São Pedro da Aldeia, né, que é unir também essa questão da saúde mental com a área da cultura, a participação também, o envolvimento de todas essas pessoas que são assistidas pela saúde mental, né, pelos CRAs também, pela assistência social também, para unificar com a área da cultura, que diz que ajuda no desenvolvimento também de todas essas áreas. Então, quando a gente fala de um ponto da educação, a gente faz sempre uma ligação com diversos outros pontos, né? E para isso também o Diogo, como é professor, né, e dessa área da inclusão, né, ele traz uma necessidade da nossa cidade, que é a implementação das Libras, né, da Libras, né, do professor de português Libras na nossa cidade. E aí ele pode falar um pouco melhor sobre isso. No Brasil, né, a gente já tem aí uma estatística de que são mais de 15% da população brasileira a população surda. A Libras é língua oficial da comunidade surda e é uma língua oficial brasileira, né? A comunidade surda, ela luta durante muitos anos para que pelo menos alguma escola pública se torne escola bilíngue. Então, dentro da nossa proposta, aqui em São Pedro da Aldeia, né, nós já tivemos vários alunos aqui em São Pedro da Aldeia que pararam de estudar, alunos surdos que pararam de estudar porque as escolas não tinham sequer intérprete e tradutor de Libras, né? Muitas dificuldades, por exemplo, quando o surdo daqui de São Pedro da Aldeia, e a comunidade surda de São Pedro da Aldeia não é pequena, né? É uma comunidade grande, ela está espalhada, ela ainda não conseguiu se organizar, mas é uma comunidade grande, e eles vêm me relatar das vezes que eles vão, por exemplo, comprar uma roupa numa loja e o atendente da loja não sabe nada de Libras. Como é que fica a comunicação? Por exemplo, comprar um remédio, ou até mesmo ir ao banco, né? Então, a gente precisa fazer com que essa língua oficial brasileira se torne também uma língua transformadora, uma língua que chegue aqui em São Pedro e modifique a cidade. A nossa cidade ela precisa se tornar uma cidade inclusiva, onde todos e todas possam estar bem, livres e ter seus direitos adquiridos aqui, garantidos, aqui na nossa cidade. Por isso, nós queremos, sim, implantar a disciplina Libras. Desde o primeiro ano do ensino fundamental, na alfabetização, lá as crianças de 6 anos, até o 9º ano do ensino fundamental. Para quê? Para que eles consigam, para que todos, não só o aluno surdo, mas o aluno ouvinte, principalmente, possa conhecer essa língua, que é uma língua brasileira, e que a nossa cidade possa ser uma cidade de referência no Brasil, né? E de ser a primeira cidade no Brasil a implantar a Libras nas suas escolas regulares, né? Isso vai ser muito bom para todos nós. Isso vai ser muito bom para a gente, ouvinte, e muito bom para os surdos que chegarem aqui. Imagina, eu fico até numa ideia utópica, meu amigo Renato, de imaginar todo mundo em São Pedro da Aldeia sabendo Libras. Eu chego a ficar emocionado, meu amigo, quando eu falo sobre isso. É um sonho muito grande, mas eu imagino as pessoas chegando aqui em São Pedro e todo mundo sabendo se comunicar em Libras. Oi, tudo bem? Né? Simples. Meu nome, Diogo. Né? E conseguir, sabe? Eu acho isso muito bacana e eu espero que a gente consiga fazer isso, meu amigo. Diogo, é de total importância tudo isso. Essa sua emoção, ela não é pequena, né? Nós que trabalhamos com educação, você que trabalha principalmente com educação inclusiva, né? É um fato. Esse projeto é de colocar São Pedro da Aldeia como vanguarda numa luta nacional pela implementação da língua, né, de letras Libras
como dessa disciplina como disciplina obrigatória, desde o primeiro ano até o 9º ano. Então, nós vamos fazer contratação, né, através dos concursos públicos para profissionais dessa área, né? Dando sequência, então, temos aqui algumas pessoas que estão entrando, o Vini Mello, a Sandra Altuori colocou, né, que é muito bom o nosso projeto, a inclusão depende de uma ligação direta com o CAPCI, intermediadores concursados na educação em parceria com a saúde, perfeitamente. O Vini Mello chegou já perguntando e falando sobre a questão que nós vamos tocar agora. O Vini Mello fala da questão das 30 horas do PCCR, que está também dentro do nosso plano de governo. Então, Vini, obrigado para fazer esse link aí. Eu, como coordenador geral, licenciado no momento, do sindicato que representa os profissionais de educação aqui em São Pedro da Aldeia, passo nas escolas, recebo por WhatsApp, conheço as pessoas e entendo perfeitamente quais são as necessidades da nossa classe nesse sentido. Óbvio que todas as construções na nossa concepção têm que ser coletivas. Então, pensando nessa coletividade, o nosso programa foi um programa feito coletivamente. E aí, o Vini traz a questão das 30 horas. Em São Pedro da Aldeia, há mais de 20 anos, os profissionais de educação trabalham 30 horas por semana, né? Então, esses profissionais, eles têm um turno de manhã, que acaba geralmente ali, que começa às 7 horas, né? E acaba ali pela 7, 8 horas, dependendo do profissional, acaba ali pela meio-dia, 1 hora, dependendo do profissional. E depois entra um outro turno. Há 2 anos atrás, o então secretário de Educação da nossa cidade tentou fazer com que esses profissionais voltassem a trabalhar 40 horas. Profissionais que há anos já se adequaram a esse horário, trabalham em outros locais para poder aumentar a sua renda, que é um salário mínimo em geral, né, como concursado, e é outra coisa que a gente tem que falar, o salário dos profissionais de educação em São Pedro da Aldeia é um salário absurdamente baixo, né? E aí a gente vai falar daqui a pouco do plano de carreira, de cargos e remuneração, né, que é o PCCR. Dentro desse sentido, nós fizemos uma luta incansável com os profissionais de educação, também com o apoio de vários professores. Fizemos uma greve histórica em São Pedro da Aldeia e conseguimos, depois de dormimos na prefeitura, fizemos uma baita de uma atividade dentro da prefeitura, conseguimos a revogação de toda essa questão das 40 horas. E hoje, os profissionais voltaram a trabalhar às 30 horas. Porém, ainda não tem nada assinado. A qualquer momento, qualquer um que entre pode chegar lá e colocar, depois do nosso governo, se a gente não modificar isso, pode chegar um prefeito e falar, não, eu quero que vocês voltem a trabalhar 40 horas. Então, é algo que está colocado como imprescindível no nosso projeto, no nosso governo, é a assinatura das 30 horas de trabalho para todos os profissionais de educação. Estou falando aí merendeira, porteiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de creche, professores também, que nesse caso das 30 horas tem uma diferença, mas também são profissionais de educação, e a gente tem que ver, então, o PCCR. E aí a gente entra... A equipe de assessoramento, né, meu amigo? A gente também não pode deixar... É muito importante falar da equipe de assessoramento pedagógico, que são os supervisores, os orientadores, que são muito importantes também. Perfeito. Então, é porque o nosso governo, ele entende como profissional de educação todos aqueles que participam da construção da educação da nossa cidade, e não só os professores. Então, quando você vai ouvir aí os outros candidatos falarem de educação, eles sempre vão falar a valorização dos professores. Óbvio, professor está ali também e deve ser valorizado. Eu sou professor, o Diogo é professor. Mas e os outros profissionais? Eles sempre vão sendo colocados de lado. E aí a Fátima Oliveira acabou de comentar ali, eu estava lá. A Fátima Oliveira, que é nossa companheira também profissional de educação, esteve conosco nessa dura batalha que enfrentamos dentro da prefeitura, dormimos lá. Né? Então é muito importante deixar claro,
Nós vamos também, junto ao sindicato, que não vai ser um sindicato acoplado ao governo, que vai ter a sua autonomia e deve ter a sua autonomia, porque sindicato não deve ser acoplado a governo nenhum, mas vamos construir juntos um PCCR, um plano de cargos, carreira e remuneração que seja digno para todos os profissionais. Por quê? Porque esses profissionais, eles querem, além de receber um salário digno, eles também querem pensar no seu futuro enquanto trabalhador daquela área. Então, por que um profissional ele vai fazer um mestrado se dentro do seu plano de carreira, de cargo e remuneração, aquilo não vai ser vinculado a um aumento de salário, se aquilo não vai servir para o seu futuro profissionalmente falando, né, dentro daquele seu trabalho. Então, nós devemos também pensar nesse lado. E aí, mais uma vez, vamos colocar como algo fundamental, né, que os profissionais de educação possam fazer pós-graduação, lato sensu, especialização, possam fazer mestrado, que é a pós-graduação estrito sensu, possam fazer doutorado e possam fazer PhD, se assim quiserem, e possam fazer cursos também com todo apoio que a prefeitura possa dar, porque a valorização do profissional dentro da nossa cidade, não só dos profissionais de educação, mas de todos os profissionais, é a valorização do povo de São Pedro da Aldeia, da população de São Pedro da Aldeia. Né? O Vini Melo colocou aí, eu participei da eleição do CEP, e todos os outros profissionais de educação, não só os professores, são participativos demais, eles merecem participar também da luta. A Sandra Autuori comentou: precisamos barrar a terceirização da saúde e incentivar o concurso público para termos tratamento longitudinal, como ter saúde da família com profissionais rotativos, exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre o programa de saúde da família, sobre o PSF, tá? A Sandra Tuori colocou também, claro que com salários dignos. No Rio, a OS virou um câncer que devora as verbas públicas e favorece a corrupção. Bom, falamos bastante de educação, mas não somos só isso, como o Diogo colocou. Né? A gente se empolga muito quando a gente fala de educação, porque é a nossa área. Mas, aproveitando esse gancho que a Sandra Autuori colocou, vamos falar diretamente das OSs, né? Principal questão, as organizações sociais, né? Nós vamos acabar com essa palhaçada de organização social em São Pedro da Aldeia. Não existe em nosso governo organização social. Não pode se ter lucro com a vida das pessoas. O que nós temos que ter em São Pedro da Aldeia é uma saúde pública de qualidade, com valorização dos servidores. Então, nós temos que fazer toda uma pesquisa do déficit que existe em São Pedro da Aldeia. Nós não vamos dar lucro a empresas para gerirem a nossa saúde. Nós temos capacidade de gerir a saúde do nosso município, porque temos profissionais competentes para isso e vamos capacitar ainda mais aqueles que quiserem ser capacitados. Nesse sentido, então, para além do fim das OS, nós vamos fazer também um plano de cargos, carreiras e remuneração para a saúde, assim como para todas as áreas. Achamos que o PCCR não deve ser único para os servidores da cidade. Ele deve ser dividido por área. Cada um tem a sua especificidade. Então, vamos ter um PCCR que vamos fazer junto ao sindicato que representa os profissionais de educação, um PCCR que junto com o sindicato que represente os profissionais de saúde. Vamos organizar aqueles servidores que ainda não sejam, que não tenham um órgão, um sindicato que possa organizar as lutas com ele. Óbvio que não é obrigado a ser de sindicato nenhum, obviamente, mas nós vamos poder dar a oportunidade de que esses profissionais sindicalmente possam nos procurar e possam, assim, organizar conosco as lutas que teremos em comum, porque o nosso governo vai ser um governo de trabalhadores para trabalhadores. Né, Diogão? Meu amigo, você falando aqui já está me vindo coisas da cabeça que são muito importantes. Eu fiz estágio em psicologia aqui em São Pedro, né? E eu conversando com os profissionais de saúde, por exemplo, um psicólogo que já está aqui em São Pedro há 20 anos, está com o mesmo salário há 20 anos, né?
E aí você pergunta assim, por que a gente tem déficit de funcionários, déficit de trabalhadores, déficit de médico, de enfermeiros, de técnico de enfermagem, técnico de raio-x? Por quê? Porque Ninguém não quer. tem um plano de cargos, porque não tem um plano de cargos, de carreira e remuneração. A pessoa sabe que fazendo um concurso para cá, ela vai ficar recebendo aquilo eternamente, a vida inteira, né? E aí isso não valoriza o profissional da saúde. A saúde pública, ela tem que ser pública, né? Aí tem que acabar com essa OS, sim. OS nunca mais, né? Porque a gente tem profissionais capacitados, a gente tem bons profissionais em São Pedro da Aldeia da saúde, a gente precisa valorizá-los. É claro que com anos e anos sem valorização, eles vão ficar desmotivados. É lógico, isso trabalha todo o psicológico do sujeito ali, né? Pô, eu recebendo, eu sei que eu vou trabalhar 10 anos, pô, eu não vou ter nenhum aumento, um triênio, nada, né? Só, Eu só faço o básico, né? Só o aumento básico que é. isso. Eu trabalho, eu faço pós-graduação. Isso não vai valer de nada para o meu trabalho. Então, as pessoas se desmotivam a estudar, se desmotivam a buscar, né, uma atualização na sua função, que é muito importante. É lógico, a gente vive num mundo globalizado e as coisas vão acontecendo. E a gente precisa realmente se atualizar, né? É fato, a formação continuada ela está aí para todas as áreas, né? E aí a pessoa fica desmotivada mesmo, né? Não só da saúde, você estava falando aí da saúde, Renato, eu estava pensando aqui nos profissionais da cultura, né? Quantos pintores nós temos aqui em São Pedro da Aldeia, quantos cantores, né, músicos nós temos aqui em São Pedro da Aldeia, que também não recebem nenhum incentivo para poderem continuar trabalhando. Não há uma política pública que valorize, né, a produção cultural aldeense. Né? Onde está a produção cultural aldeense? Né? A gente tem a Casa da Cultura ali, acontece ali alguma coisa, né, que a divulgação é pouca, né, falando bem claro aqui. Mas, enfim, onde está a produção cultural aldeense? Nós precisamos incentivar com políticas firmes que apoiem, né, o trabalhador da cultura. Né? Por exemplo, nós poderíamos integrar, por exemplo, a educação e a cultura. Olha que bacana. Né? A gente tem na nossa proposta de governo, né, um projeto que integra exatamente isso, que é o projeto Talentos da Aldeia, onde você integra a educação com as crianças, né, ali trabalhando os seus talentos culturais e a cultura do município. Não só isso, mas também levando a cultura, por exemplo, para os CRAs. Né? Por que a gente não pode trabalhar com esses produtores culturais aldeenses, por exemplo, dentro de um centro de referência de assistência social com aquela comunidade ali? Né? Ofertando cursos gratuitos, por exemplo, de pintura, de arte, de artesanato, de violão. Né? Por que a gente não pode aumentar essas ofertas? Né? Se a abrangência, inclusive, dos CRAs, ela é uma abrangência que também precisa de um aumento, né? A gente pode trabalhar isso em todos os outros bairros. E aí a gente volta lá atrás, quando o Renato fala, né, de ir no bairro, né, fazer assembleia com os moradores do bairro para saber as necessidades daquele bairro ali. Né? É uma coisa que eu coloquei no Instagram outro dia, que é muito importante e que o Renato acabou de falar aqui. Nós seremos um governo do trabalhador para o trabalhador. Então a gente não vai ficar ali encostado no gabinete, sentado atrás da mesa, não. A ideia é ir para a rua mesmo. A ideia é trabalhar, é mão na massa. Né? A ideia é estar lá no bairro, a ideia é estar lá na escola, a ideia é estar lá no CRAS, no NASF, no ESF, na UBS, lá do Poço Fundo, na UBS, lá enfim, do Retiro, não sei nem se lá no Retiro tem UBS. Né? Isso é importante para a gente dizer. Né? Isso é importante da gente colocar. Né? Vai, o OBS do Mossoró também, que está se acabando lá, enfim. Dando sequência, daqui a pouco nós vamos
chegar a 1 hora aqui da live do Instagram e da live do Facebook. No Facebook a gente consegue continuar, no Instagram a gente vai ter que sair e voltar. Então, quando der 1 hora daqui a pouquinho, quem está nos vendo pelo Instagram, a gente vai voltar com a live logo que ela for cortada, porque ela é cortada automaticamente. Mas só para trazer aqui algumas mensagens rapidinho, a Maria Carolina colocou, né, que está gostando muito das propostas, está gostando de tudo que está lendo sobre o plano, é um sonho dela que tudo seja colocado um dia implantado em São Pedro da Aldeia. Então eu falo para você, Maria, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto pode se tornar realidade, assim falava Raul Seixas. Então, a gente pode junto aí tornar esse sonho possível. Basta, como falei, colocarmos aí o nosso bloco na rua para poder levar as propostas. A Lua Prece, eu não sei qual é o nome dela. Luana, Diogo. Incentivar a prática de trabalhos manuais com as crianças pode ser muito positivo. A Fernandinha colocou geração de emprego e renda, concurso já. Nós vamos falar de geração de emprego e renda daqui a pouquinho também. E no Facebook, né, o Vini Melo escreveu ainda há pouco sobre a questão das OS, que não deram certo em nenhum lugar do estado do Rio de Janeiro e só geraram corrupção. Também temos certeza disso, por isso somos contrários às organizações sociais. Sandra Autori comenta que o trabalho na saúde mental é muito complexo, com articulação em outros setores. É interinstitucional por natureza. Na infância é super importante que haja uma articulação com cultura, lazer e educação. O CAPSI precisa ter investimento público. Correto. Eu tive uma experiência na minha vida também, um CAPS-AD, né, que é um centro de apoio, né, psicossocial aí, que atende aqueles com álcool e outras drogas, né, que foi uma experiência magnífica. Por 3 anos e meio, eu fui um dos monitores daquele CAPS-AD, onde eu aprendi sobre diversas questões da saúde mental, nesse trabalho interinstitucional e interdisciplinar também, intersetorial, interdisciplinar e interinstitucional. Né? Nesse CAPS-AD nós tínhamos algumas experiências, né, com pessoas que vinham falar sobre a questão do álcool e das outras drogas, mas também tínhamos aula de capoeira, aula de judô, também tínhamos a questão das artes, né, manuais, enfim, era intersetorial, como está sendo colocado. Né? Então, a saúde, como a Francine coloca, no nosso governo, ela não vai ser negociada. Tá? Dentro dessa questão, dentro dessa perspectiva, temos que falar também do programa de saúde da família, né, que na nossa cidade existe, mas existe de forma deficitária, não atende todos os bairros. Então, nós vamos fazer com que esse programa, que é de total importância, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é maravilhoso, basta ter vontade para colocar ele para frente. Esse programa de saúde da família, ele vai ser implementado em toda a nossa cidade. Tá? É muita coisa que a gente tem para falar, então nós vamos fazer também um CAPS-AD, como eu coloquei, está dentro do nosso plano de governo, né? E outras coisas que vão aparecendo, né? O aumento da questão do nosso pronto-socorro, né? Do atendimento, a informatização desse processo de marcação de consulta em nossa cidade, porque é um absurdo as pessoas terem que ficar por tantos meses esperando a marcação de uma consulta. Então, a informatização, nós temos que pegar os dados dessas pessoas, né? O SUS, ele é maravilhoso, como estão colocando aí, né? Toda essa questão que vai ser muito falada dentro do nosso governo e que vai ser implementada, né? No nosso governo, para que a gente possa aí dar sequência. Fala, Diogão. A Cunha Dani aqui no Instagram está perguntando e o CAPES 3. Cunha Dani, CAPES 3 depende muito da quantidade de pessoas na região. Né? Então, o CAPES 3 ele depende muito da quantidade de habitantes para poder ser implantado. Quando você implanta um CAPES, né, CAPES 1, 2 e 3, né, o que vai determinar se aquele CAPES
é o CAPES 123, é o número de habitantes da cidade, né? Da Para que a gente cidade. pudesse, para que a gente Diogo, pudesse ter. Diogo, desculpa te cortar. Em 5 segundos, nossa live no Instagram vai acabar. Então, segura aí, porque a Dani está vendo pelo Instagram. Eu vou voltar no Instagram aqui, tá? Para a gente poder dar sequência. Para quem está no Facebook, vai continuar nos vendo. Mas para quem está no Instagram, vai voltar agora. Estou colocando aqui. Então, se quiser ir falando aí sobre essa questão, pode continuar, Diogo. Mas eu já volto aqui. Então, é porque a Cunha Dani estava lá no Instagram, né? Eu estava respondendo lá no Instagram para ela. Beleza. Então, assim, só para deixar claro, né? O CAPS, a implantação do CAPS, ele é por número de habitantes da cidade. Para que a gente pudesse ter, por exemplo, um CAPS 3 aqui, teria que fazer um consórcio dos municípios da região dos lagos. Então, não seria o CAPS 3, por exemplo, de São Pedro da Aldeia. Seria um CAPS 3 que abrangeria todos os municípios, né? E aí eu teria que ver os trâmites legais para que isso pudesse acontecer, né? Que aí a gente tem que estudar isso de forma mais precisa. Mas só para respondendo a Dani, né? Eu não lembro mais o nome dela. Dani. Eu vou tentar colocar aqui de volta mais uma no Instagram, né? Que ele tem que salvar o vídeo primeiro e tudo mais. Mas eu acho que dá para colocar o ao vivo aqui novamente. Beleza. Você quer que eu ficando? Não, já estou fazendo, já estou ao vivo. Então vai. Estamos voltando aqui, então você entra ao vivo aí no Instagram, meu amigo, para me solicitar participar também. E aí a gente continua aqui a nossa live, a gente pede perdão aí para o pessoal do Facebook, mas como a gente está fazendo simultâneo no Instagram e no Facebook, né, o Instagram ele só dá 1 hora de live aqui. E aí agora a gente está voltando ao vivo no Instagram. Voltamos ao vivo, então, no Instagram. O Diogo está aparecendo para mim agora. Diogão, então, se a Dani voltar a ficar online, a gente volta a falar sobre isso para responder a ela. Tá dando continuidade, então, já que já estamos organizadamente aí online nas duas redes, perguntaram, também falaram sobre a questão da geração de renda, né, que foi a Fernandinha que colocou, né? A Fernanda colocou sobre geração de emprego e renda. A nossa cidade, ela vive um atual momento onde as pessoas que não moram na cidade acreditam que São Pedro da Aldeia, incrivelmente, é uma cidade maravilhosa. Por quê? Porque elas passam pela estrada e veem empresas, veem o centro da cidade arrumadinho, né? Só que quando a gente vai falar da isenção de impostos que essas grandes empresas que vieram para cá receberam do governo para poder se instalar em São Pedro, quando a gente fala da quantidade de empregos que essas empresas estão oferecendo, a gente vê que há um grande problema nessa questão de isentar de imposto essas empresas. Por que você vai isentar de imposto uma Havan? Será que não vale a pena para a Havan estar aqui em São Pedro da Aldeia? É óbvio que vale. Não só a Havan, o Atacadão, o Costa Azul, várias empresas que tiveram aí uma isenção de impostos, né? E aí, ao mesmo tempo, nós vemos um esquecimento dos pequenos comerciantes. A cidade, os pequenos comércios da cidade, eles acabam aí sofrendo também com toda essa questão, porque não há uma organização. Não há uma organização. Então, nós temos que incentivar os pequenos comerciantes, porque são esses pequenos comerciantes, de verdade, que empregam. São esses pequenos comerciantes que colocam a sua renda que recebem no final do mês, o seu lucro, dentro da cidade. Não é o dono da Havan. Não estou falando que a Havan não é importante, né? Não estou falando que ter um Costa Azul, que ter um Atacadão em São Pedro da Aldeia não é importante, é óbvio que é, mas a gente tem que ver também quais são as condições para elas estarem aqui.
Por que não fazer um acordo com essas empresas de que o alto escalão também seja daqui de São Pedro Aldeia, né? Então, a gente pega que os trabalhadores foram contratados de São Pedro Aldeia, mas aí se a gente for ver o diretor, se a gente for ver as pessoas do alto escalão, todas moram em outras cidades ou moram no Rio. Então, a gente tem que tratar essa questão também para dentro da cidade, ver como é fundamental que esse dinheiro gere renda para dentro da cidade, né? Então, dentro disso também, da geração de emprego e renda, nós queremos fazer casado, né, com a educação, trazer, como eu falei, a universidade pública, aumentar os cursos do CEDERJ, fazer cursos também para os estudantes da nossa cidade, para os trabalhadores, né, cursos profissionalizantes. E, para além disso, nós temos que tirar da informalidade todos aqueles trabalhadores que trabalham em casa e querem se formalizar, né? É muito comum o brasileiro querer trabalhar formalmente, mas nós temos uma alta taxa de tributos que devem ser pagos, que muitas das vezes esse trabalhador que tem o seu comércio na sua garagem, que tem o seu comércio no seu fundo de quintal, acabe não querendo se legalizar, porque os tributos são altíssimos e ele já vai quebrar logo de início. Então, nós temos que dar apoio a esses trabalhadores que trabalham informalmente, né? É um dos pontos importantes nesse sentido da geração de renda. Para além disso, da geração de renda, como nós já falamos, né? Deixa eu Renato, pegar aqui. Renato, só para completar o que você está falando aí, nessa pandemia, a geração de renda em casa aumentou demais, né? Quantas pessoas hoje estão vendendo alimentos, vendendo um bolo, vendendo um caldo, vendendo um empadão, né? Da sua própria casa, porque elas não puderam trabalhar, né? O auxílio emergencial do governo é um auxílio pouco, né, que não dá para sustentar um aluguel, não dá para sustentar a conta de água, de luz, né, o mercado, que também ficou muito caro. Então, elas começaram a se virar na informalidade delas. O que mais a gente consegue ver hoje, por exemplo, nas redes sociais, são propagandas de pessoas que estão vendendo, tem um bolo de cenoura, tem um bolo de aipim, tem isso, tem aquilo, vendendo artesanatos na informalidade, né? Vendendo, por exemplo, cosméticos, né? Enfim, várias outras formas que elas produzem ali, né, na sua casa, cosméticos produzidos em casa, né? Perfeito. Para poder vender. Então, assim, a gente está tendo um aumento do trabalhador informal muito grande, em que a gente precisa ter uma política para trabalhar com essas pessoas, para que elas não possam ficar desamparadas. E todas essas pessoas que trabalham informalmente na cidade poderiam ter o apoio do próprio município com ações que aí já liga também à questão do turismo, né? Por que não fazer feiras para incentivar os pequenos comerciantes aí que têm alguns trabalhos como foram colocados? Aquele que trabalha na informalidade dentro da sua casa, produzindo algo alimentício, produzindo algum artesanato, né? Fazer a cidade tem que organizar feiras. Cadê as feiras da cidade? As feiras que acontecem na cidade são feiras que são organizadas principalmente pelos próprios trabalhadores. Por que o município não contribui com isso? Por que a gente não tira esses trabalhadores da informalidade, coloca eles em evidência de forma formal, de um modo formal, para que a gente possa aí estar melhorando a geração de renda e dando apoio para todos esses profissionais. Apoio não só na questão da estrutura, na questão de colocar uma participação em feiras, mas também um apoio de poder ajudar a produzir, de ajudar a saber e entender aquilo que ele está produzindo da melhor forma possível, né? Nesse sentido também, nós temos aqui, dentro disso, hoje nós fizemos uma reunião com os trabalhadores do assentamento Emiliano Zapata, que é um
que é um assentamento que está ali na área de São Mateus. Hoje nós fizemos uma reunião muito legal com eles, né? Eram cerca de 8 pessoas que estavam entre eles, que são produtores, pequenos produtores, eles plantam, e as suas plantações, eles deixaram bem claro, não existe nada que não seja orgânico na nossa plantação. Não, a gente não quer fazer uma plantação dentro de uma questão com agrotóxicos e tudo mais. E por que a cidade, por que o município não contribui com eles? Então, nós estamos ajudando eles aí, nesse sentido também, de construir uma associação para que eles possam estar se auto-organizando e para que eles possam também estar se legalizando. E, a partir daí, fazer dentro dessa formalidade, com que eles possam revender os seus produtos para as empresas que podem comprar esses produtos dentro da cidade. Né? O Vini Melo, tiveram outros comentários também, né? Assim, a Francine e a Sandra estão num diálogo ali, mas teve o comentário do Vini Melo ali, temos de pensar em turismo ecológico e sustentável. Assim, a exploração turística, além de gerar renda, também ajuda a preservar e proteger. É outra questão que está no nosso plano de governo, pegar o turismo ecológico e sustentável. E o Vini domina muito bem esse tema, o Vini, que é um grande parceiro, domina muito bem esse tema. E temos certeza que podemos, em São Pedro da Aldeia, implantar esse tipo de turismo, um turismo que possa, de forma inteligente, colocar as pessoas para conhecer esse lado ecológico da cidade, para subir a Serra de Sapeatiba, para ter o prazer de conhecer aquela área, para podermos explorar também a Laguna de Araruama, mas explorar de forma sustentável. A Laguna tem uma raia náutica maravilhosa. Por que nós não vemos quase eventos naquela laguna? Nós vemos pouquíssimos. Então, também dentro do nosso plano de governo de turismo, e que está ligado, porque as questões são muito interligadas, né? A emprego e renda, nós vamos colocar também, dentro do nosso governo, que está no nosso plano, a questão de todo mês ter um evento da cidade, um evento que possa trazer o turista, e esses eventos vão ser organizados juntos com os trabalhadores da área de turismo e com os trabalhadores que irão querer participar, né? Aquele que tem um pequeno comércio, como foi colocado, e quer participar de uma feira. Então, por que a gente não pode trazer um campeonato de remo para a cidade? Por que a gente não pode trazer, né, um campeonato de kitesurf numa raia maravilhosa como essa que nós temos? Isso vai gerar renda, isso vai trazer pessoas para conhecerem a nossa cidade, né? Para tentar também fazer com que o turismo gere mais renda na nossa cidade. Eu estava vendo, né, uma blogueira no Instagram colocou que ela veio para São Pedro da Aldeia, conheceu São Pedro da Aldeia, não conhecia, porque só ia geralmente para Cabo Frio, Arraial, Búzios, e aí ficou em uma pousada em São Pedro da Aldeia e se maravilhou com a cidade, se maravilhou com a Laguna de Araruama. Imagina essa Laguna de Araruama também despoluída, né? E aí eu entro que a Maria Eduarda Amadu colocou, precisa construir urgentemente a rede separadora de água e esgoto, também está no nosso plano. Nós não vamos dar mole para Prolagos dentro da nossa cidade. A Prolagos, ela que manda e desmanda junto com os governos. Aqui na nossa cidade nós vamos ter que peitar a Prolagos, porque a Laguna de Araruama é um dos nossos bens. E construir uma rede separadora é de total emergência. Nós vamos fazer também esse diálogo para essa construção. Deixa eu ler alguns comentários aqui antes. Tem comentários legais aqui. O Wendel colocou: despoluir a lagoa é fundamental, né, para isso que a gente está falando, com toda certeza. Saneamento é um ponto crítico na cidade. Fernanda, vamos falar disso. Cunha Dani, mas para explorar a laguna tem que dialogar com os demais municípios. Sim, mas nós podemos também, dentro da nossa cidade, fazer uma exploração dentro desse sentido sustentável, ecológico, tá? E a Luana colocou que, como artesã, fico feliz de imaginar uma cidade que valoriza o trabalho manual
e a cultura em geral. E o quanto isso é importante para a sustentabilidade e economia da cidade. Me sinto representado, né? A Cunha Dani colocou, como faria isso? Para trabalhar a questão do esgoto, trabalhar a questão de ecologia, né? Exatamente, mas como iria portar? Como assim portar? Dani, se você puder... Ah, não sei se ela comentou embaixo. Peitar, tá, fazendo uma denúncia no Ministério Público. Então, dentro desse sentido, Dani, a Prolagos, ela tem a obrigação, a questão é obrigatória, né, dessa participação. Só que em São Pedro da Aldeia nós temos um prefeito que é ligado diretamente e os demais prefeitos que são ligados diretamente a Prolagos. O nosso atual prefeito, por exemplo, ele era presidente, né, dessa associação dos prefeitos da cidade que tinham ligação com a concessionária da Prolagos. Então, nós não vamos dar mole para a Prolagos. A Prolagos, ela tem acordos espúrios com essas prefeituras e nós não podemos aceitar isso. Então, peitar, Dani, não é uma questão de difícil de se fazer. É uma questão de fazer. É uma questão de vontade política. Porque a Prolagos, como uma empresa que tem a licitação da rede de esgoto da nossa cidade, ela tem a obrigação e a função social a se cumprir também. E ela tem diversas regras que devem ser cumpridas e que não são cumpridas. Então, nós só vamos querer colocar em prática aquilo que é necessário, né? A Sandra Altuori comenta. Diogo, já deixa você falar. Tô falando pra caramba, né, Diogo? Já deixa, espera aí. A Sandra Altuari falou: aliás, a Lagoa de São Pedro era transparente quando comecei a vir para cá. É preciso olhar para o saneamento básico aqui. Há condomínio jogando esgoto direto. Sandra, essa é uma questão, né, que é absurda. Nós temos diversos condomínios que beiram a lagoa e que jogam os seus dejetos direto. Nós vamos peitar isso também. E a Madu coloca que precisa também rever o contrato da concessionária, com toda certeza. Não podemos ficar na mão da Prolagos, dessa concessionária. A Carol Murta comentou aqui. Rapidinho, a Luana falou sobre o transporte público, daqui a pouco a gente fala, tá? E a Carol Murta colocou: li sobre a ciclovia e adorei, porque há muito tempo penso sobre isso. A população usa muito a bicicleta, mas não tem segurança. Muitos acabam ficando reféns do preço absurdo do ônibus por isso. Carol, mudamos aqui, né? Rapidinho, né? Hoje a gente estava falando de esgoto, enfim, são vários temas que vão aparecendo e a gente vai falando, tratando, mas é legal isso, essa interação por essa razão. Cada um tem uma necessidade, né, de saber um pouco mais. E aí, respondendo diretamente a Carol Murta, esse plano da ciclovia, Carol, não é novo do nosso projeto. Na última eleição, nós também implementamos a ciclovia do trabalhador, a ciclovia que vai ligar os bairros periféricos, eu estou falando desde a Ponta do Ambrósio até o centro, né? Desde a Praia Linda até o centro, desde Botafogo até o centro, desde a Rua do Fogo até o centro, desde da Baleia até o centro. Então, nós vamos fazer um grande plano de construção de ciclovias e ciclofaixas, tá? Dependendo do local e da possibilidade, para que os ciclistas, e eu sou um dos ciclistas, né? Para que a gente possa ter uma segurança e uma melhor mobilidade. Quantas pessoas não saem das suas casas nos bairros periféricos e vêm trabalhar em São Pedro da Aldeia, no centro, de bicicleta? Quantas pessoas não têm medo de voltar de bicicleta passando ali pelo canto da rodovia, pelaquela escuridão? Então, é muito importante também essa construção da ciclovia do trabalhador. Já tem até nome, ciclovia do trabalhador, porque todos nós somos dessa classe trabalhadora, né? A Dani fala que é muitas coisas para mexer, mas é necessário falar como vai mexer, como fazer, quanto tempo, onde investir, como investir. Deveríamos estigmatizar os bairros de São Pedro. Senão a gente privilegia somente o centro e os demais bairros continuam mesmo. Exatamente. Nós estávamos falando disso daqui a pouco. Diogão, passo para você a bola aí também para falar, porque falei demais. Bebe uma água aí, meu amigo. Beleza. A Luana perguntou quanto à questão do transporte público. E, Luana, a gente tem aqui no município apenas uma empresa, né, que trabalha com transporte público. É muito claro isso para a gente.
E a gente precisa rever essa licitação, né? Primeiro, para dar concorrência, e segundo, para uma proposta de melhoria da qualidade do transporte público e a redução das tarifas, né? É muito complicado quando a gente trabalha com uma empresa que monopoliza realmente toda a estrutura de transporte público no município, né? E isso fica muito difícil para a gente, porque aí, por exemplo, tem bairros que o ônibus só passa de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, né? Por exemplo, já tive alunas que tinham que sair mais cedo, porque senão perdia o ônibus, e o próximo ônibus era 8 horas da noite. E aí teria que ficar no ponto de ônibus do centro de São Pedro, esperando o ônibus até 8 horas da noite. Né? Então, o primeiro passo para se falar de transporte público em São Pedro é rever essa licitação, né? E buscar a melhoria da qualidade desse transporte público, principalmente com a redução de tarifas. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Né? O Renato já falou da ciclovia do trabalhador, né? E se a gente fala de ciclovia, a gente tem que falar de bicicletário, né? Porque o trabalhador ele vem lá da Rua do Fogo, vem lá da Cruz e vai deixar sua bicicleta com segurança onde? Né? Então é muito importante quando ele vem lá da Cruz de bicicleta dele, tranquilo, né, para o seu trabalho, ele tem onde deixar sua bicicleta com segurança, sabendo que quando ele voltar do trabalho, a bicicleta dele vai estar ali para ele voltar para casa. Né? Então, isso também é muito importante. Quando a gente fala, e aí, né, a gente está falando de ciclovia, de bicicletário, de rever licitação da salineira, né, a gente está falando de melhoria de qualidade do transporte público, de todo mundo. Dá para fazer isso? Dá. É ter vontade de fazer. Né? Ter essa busca, né, o interesse, né, de fazer isso. Outra coisa que é muito importante, por exemplo, quando a gente fala de transporte, é melhorar a sinalização. Caramba! Por exemplo, eu tenho 2 amigas cegas aqui em São Pedro. São 2 professoras do município. Aí eu pergunto, a gente tem algum sinal, semáforo, né? Como é que eu posso dizer? Auditivo? Algum semáforo que tem algum sinal auditivo para que elas saibam quando está aberto e quando está fechado? Quando a gente fala de transporte público, a gente tem que falar também das calçadas, para cadeirantes. A gente tem que falar das calçadas para os carrinhos de bebês. A gente tem que falar das calçadas para os idosos, né, que andam com dificuldade. Né? Como que a gente pode rever isso nesse nosso município? Então, quando a gente fala de transporte público, a gente fala de acesso. A gente fala de vias de acesso. E vias de acesso é para todo mundo. Vias de acesso é para qualquer pessoa. Né? Não só para aquele da bicicleta, não só para aquele que tem um carro, que tem a moto, e não só para aquele que vai do ônibus, mas para aquele que também vai a pé, vai na sua cadeira de roda. Né? E que precisa entrar, por exemplo, imagine, por exemplo, um cadeirante para entrar, sei lá, vou dar uma loja qualquer que não tenha rampa aqui em São Pedro. Ele tem acesso, isso é transporte, né? Isso é acessibilidade, né? Consolidar na gente a ideia de que todos têm que ter acesso a tudo, a qualquer lugar. Isso é muito importante. Outra questão que me veio à cabeça agora aqui, quando a gente fala de transporte, né, é a gente regulamentar o transporte alternativo em nossa cidade. Nossa cidade tem, talvez, uma frota enorme de transporte alternativo. Né? As chamadas... Como que é? As lotadas. As lotadas. A gente precisa regulamentar isso. Né? Regulamentar isso para que as lotadas também dê acesso a todos os bairros de São Pedro da Aldeia. Né? Quando a gente fala de regulamentar, a gente precisa entender que não pode haver privilégio. Né? E isso é uma coisa muito importante. Não pode haver privilégio. Por que só tem transporte do centro para a Baleia? Né? Por que os transportes, por exemplo, lá para Cruz, né? Que lá para Sergeira não acontecem? Lá para Flecheira são mais difíceis.
né? Lá para o Retiro. Ah, não. Por quê? Então a gente precisa regulamentar isso para dar acesso a todos e a todas o nosso território de São Pedro da Aldeia. Nesse sentido, né, a formalização e a legalização desse transporte alternativo, as chamadas lotadas, elas viriam para aumentar a quantidade de possibilidades de linhas. Então, a empresa de transporte público oficial, né, que a gente tem que rever, inclusive, a licitação da salineira, né, a gente não pode ficar só na mão dela. Mas a empresa de transporte público, ela tem as linhas que para ela vai dar lucro. Então ela vai manter essas linhas. E quais são as outras linhas, né, que podem dar lucro para essas lotadas, para esse transporte alternativo? Então a gente tem que legalizar esse transporte até para dar segurança para o trabalhador e para dar segurança para aqueles que pegam esse transporte alternativo e ter linhas que possam abastecer esses locais onde tem difícil acesso, onde a empresa de transporte público não quer entrar. Então, e sempre também trocando, né? Eu, Renato Reis, tenho um carro, me legalizo como um transporte alternativo, formalizo o meu trabalho, e aí eu vou ser dono da linha Centro, Jardim Arco-Íris? Não. Nós vamos mensalmente trocar também, e aí a gente tem que pensar se mensalmente ou se bimestralmente. Nós vamos trocar também essas linhas. Aquele cara ou aquela mulher que faz o transporte para o Jardim Arco-Íris em um mês, que possa fazer o transporte para o bairro São João em outro mês, para que todo mundo possa ter a mesma igualdade, dentro do que o nosso querido Diogo falou, sem privilégios. A gente não pode privilegiar um que seja dono de uma linha e outro que não. Então, todos têm que passar pelo mesmo processo, né? Bom, tem alguns comentários. E fala, meu amigo, pode falar. Tem um comentário do Wendel, dos Reis, muito bacana, que ele colocou, ó. Em relação... Hã? Meu querido primo. Ó, em relação ao transporte público em Aracaju, tem um modelo bastante interessante em que é possível fazer conexões interlinhas através de terminais de integração pagando uma única tarifa. Sim, lá no Espírito Santo também tem isso, e é muito bacana, né, essa proposta. A Helena diz: educação no trânsito também, Diogo, para haver respeito mútuo. Isso, com certeza, a gente tem que trabalhar a educação no trânsito, sim, né? A Cunha Dani, ela coloca, além disso, é uma questão de horário. Tem bairros que o último horário do ônibus é bem mais cedo, tipo 21 horas, é um absurdo. Sim, é um absurdo mesmo. É um absurdo muito grande. Então, Dani, eu tenho uma experiência que é uma experiência, né, prática, a minha vida mesmo. Eu não tenho carro, os meus pais moram no Porto do Carro, e eu, quando preciso sair do balneário, né, que é onde eu estou residindo, quando preciso sair do balneário para ir para o Porto do Carro, eu tenho que pegar primeiro 2 transportes, né, ou um do balneário para Cabo Frio e de Cabo Frio para lá, ou eu tenho que pegar um para o centro de São Pedro, do centro de São Pedro para lá. E foi colocado também pelo meu primo Endo, né, essa conexão. Então, a pessoa que sai do balneário e quer ir para o Porto do Carro, ela pode e tem o direito de fazer essa conexão no centro de São Pedro Aldeia e do centro de São Pedro ir para o Porto do Carro, né? E, como eu falei do meu exemplo prático, né? As linhas do Alecrim, por exemplo, que é o ônibus que eu pego quando eu estou no centro para poder ir para o Porto do Carro, é uma linha muito deficitária. O horário que acaba cedo, concordo com você, Dani, temos que rever isso. Por isso que a legalização do transporte alternativo é importante, para que a gente possa colocar esse transporte para além dos horários que a empresa de ônibus quer colocar. Por isso é legal formalizar aquele trabalhador. Você vai ter o crachá, você vai identificar a pessoa, você não vai estar pegando uma lotada com um doidão qualquer
que você nunca viu na vida. Você vai estar pegando um transporte alternativo legalizado. E o Vini coloca que em Rio das Ostras acontece isso, só que com as vans. Né? As vans também podem ser uma experiência a ser implementada na cidade. Nós já tivemos a experiência das combis no passado, né? Em governos passados. Né? E a gente pode ver o transporte alternativo através de vans e o transporte alternativo através de carros também. Né? Bom, e o mais importante disso tudo, meu amigo, é fiscalizar, né? Eu acho que a gente tem que implementar assim um programa de fiscalização permanente, né, integrado aos outros órgãos de segurança pública, né, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, para que a gente possa combater todos os serviços que não estiverem legalizados nesse modelo que a gente está propondo, né, que é importante. Né? Então, a proposta da fiscalização, nosso governo, ela também vai ser muito, muito intensa, né? E muito, muito bem trabalhada, não só na questão do transporte, mas em todas as outras áreas. Né? A gente vai fiscalizar, sim, e buscar a melhor forma de melhorar o nosso trabalho, o trabalho de todos e todas no município. Bom, a gente já está chegando aí a 1h30 de live. Né? Tem uma pergunta aqui da Maria Carolina, no ponto de vista dos candidatos em questão. O que precisa emergencialmente ser mudado logo que tomarem posse no primeiro ano? Maria Carolina, primeira ação do nosso governo é fazer uma auditoria das contas do município. Tá? Maria Carolina, isso. Fazer uma auditoria das contas do município, rever todas as contas dos governos passados, para a gente ver para onde foi esse dinheiro, se foi tudo correto. Essa é a primeira ação. Para além disso, nós temos que reestruturar as creches, porque elas são fundamentais, principalmente para as mães que fazem aí 3 turnos de trabalho, né? Cuidar de filho, cuidar da casa e trabalhar. Então, nós temos que rever as questões das creches. Nós temos que reformar as creches que já existem e construir algumas creches. Aí a gente não pode chegar e prometer também que nós vamos construir creches em todos os bairros, porque é uma mentira, nós temos que ser real. Inclusive, a Dani Cunha coloca, vocês têm que falar da onde vai vir dinheiro, como é que vai ser feito. E ela está certa. Nós temos um orçamento, já falei, médio para o ano que vem, de 350 milhões, mais ou menos 350 milhões para o próximo ano. E esse orçamento, junto com emendas parlamentares, principalmente dos parlamentares do nosso partido, podem ajudar na construção de creches, pode ajudar na reforma dessas creches, além da reforma das escolas. Tá? Então, primeiro passo, acabar com a OS. Vamos acabar com a OS, as organizações sociais de São Pedro da Aldeia. Vamos construir e melhorar as creches, vamos ter as creches 24 horas, tá? Para ajudar aí as famílias. A Dani acabou de colocar isso aí. As famílias, nós temos que ter creches 24 horas, as famílias daquelas mulheres, daquelas pessoas que trabalham na parte noturna. Tá? Então, essas são questões básicas do nosso governo. Nós vamos auditar as contas, ver a questão das creches, as reformas, temos que logo também acabar com a OS e valorizar o servidor. Tá? Essa aí é a ação imediata do nosso governo, e assim que a gente ser eleito, nós formos eleitos, nós vamos fazer um projeto, um programa para apresentar para a Câmara dos Vereadores para reduzir o salário do prefeito, do secretário, do legislativo. A gente sabe que para esse governo agora, isso não vai ocorrer, porque ele vai ser votado agora e só para o outro governo que vai valer. Mas o início é agora. A gente tem que fazer isso agora para que os próximos governos possam ter aí esse benefício. Tá? Carlos colocou sobre concursos públicos, a Carol colocou sobre saúde. Carol, nós falamos pra caramba sobre saúde. A gente pode falar rapidamente aqui, e concurso público também falamos, tá, Afonso? Mas a gente vai pegar rapidinho, porque as pessoas não participaram de toda a discussão, é óbvio, cada um tem... Mas vai ficar salvo, meu amigo. Mas vai ficar salvo, se vocês quiserem. Vai ficar salvo no Instagram. Isso, mas a gente fala rapidinho também. Carol Murta,
questão da saúde. Nós vamos acabar, mais uma vez, com as organizações sociais, que são as organizações de fins, com fins de lucrar, né? São as empresas que lucram com a saúde. Nós vamos acabar com isso. Isso não deu certo em nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos valorizar e construir um PCCR, um plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da saúde, assim como os servidores de todas as áreas. Nós vamos buscar aí a construção e o remodelamento, tá? E um trabalho conjunto dos CAPs que existem, né, da rede de saúde mental da cidade, tá? Para além disso também, que não foi falado, e é importante que a gente volte, nós temos que rever a questão do hospital do nosso município, né? Eu não posso ser leviano e falar que eu vou construir um hospital em São Pedro Aldeia. Isso é uma mentira. Ninguém que entrar vai construir um hospital. Hospital é algo caro, mas nós podemos procurar a regionalização de um hospital que seja construído junto com o apoio do governo estadual, para que ele possa ser central e atender a todos os municípios da região. Nós temos um hospital regional em Araruama já, mas ele já está sobrecarregado, nós temos que ter outro. Então, nós temos que buscar, junto aos outros governantes das outras cidades, e o governo do estado, e o governo federal, a construção de algum hospital que seja modelo e que seja para atender toda a nossa região. É muita coisa, né, que a gente tem. O nosso plano de governo, para vocês também procurarem, está disponível no site do TSE, tá? Depois eu posso deixar até um link na minha página para quem quiser procurar e ver o nosso plano de governo todo. A Dani fala que... desculpa. Concurso público que o Afonso falou antes. Nós vamos fazer, Afonso, vamos buscar o déficit que existe dentro da cidade. Nós vamos propor concursos públicos, nós somos a favor do concurso público, porque nós achamos que o servidor ele tem que ter essa garantia para se trabalhar com qualidade. Tá? Nosso governo não vai ser balcão de negócios, nosso governo não vai ser o governo de amiguinho de prefeito, de amiguinho da família do prefeito. Nosso governo vai ser um governo construído com concurso público, ok? E aí... Renato? Fala, meu querido. Só para deixar claro assim, nós somos professores e quando a gente planeja uma aula, a gente sempre planeja aquela aula sabendo que durante a aula vai ter aí as suas intempéries, né? Vai ter as suas questões, né? Então, a gente sabe disso. Quando a gente fez essa proposta de governo, a gente colocou nessa proposta de governo, né, uma estrutura ali básica, mas que com as ideias de vocês, com as propostas de reuniões em cada bairro, esse programa de governo vai aumentar com certeza, e a gente vai abraçar muito mais coisas, né? Então a gente sabe disso. Então vocês estão colocando aí as propostas, e a gente está vendo coisa muito bacana que vocês estão falando aí, e que a gente vai pensar e vai implementar, que é isso que a gente quer ouvir você. O nosso governo vai ser aqui, ó, tete a tete, trabalhador e trabalhador. Nós, vocês, todo mundo junto, e a gente construindo a nossa cidade, que é isso que a gente quer. Mas fala o que tem a falar, eu te interrompi. Não, eu acho que a gente pode começar a se encaminhar para o nosso final. A gente já está chegando a quase 2 horas de live, né? Fica uma coisa também muito pesada, né? Mas a gente ainda tem algumas questões para tratar. E aí eu vou pegar o gancho primeiro da Maria Carolina e depois da Cunha Dani, tá? Oi. Eu acho que o nome não é Maria Carolina, não, cara. Eu acho que é Maria Carolina mesmo? Ela tá botando ali porque lá em cima tá outro nome, tá? E ela coloca Maria Carolina ali para a gente identificar. Deixa eu voltar aqui, que eu fiz alguma besteira aqui. Pronto. Nesse sentido, nós vamos responder aqui o que a Maria Carolina colocou, né? Tem que ter acesso ao prefeito, exatamente. Nós sabemos que esse prefeito não dá acesso nenhum ao servidor, aos moradores. Nós tivemos que dormir na prefeitura, Maria Carolina. Nós dormimos na prefeitura, nós servidores de educação, para no outro dia ele não atender a gente, né? Então a gente sabe muito bem nossa
Nosso governo vai ser um governo de bairro, de praça, nós vamos estar nas ruas, por isso o nosso projeto de fazer assembleias populares nos bairros, nas praças dos bairros da cidade para ouvir a população. E aí a Cunha, Dani, coloca sobre o incentivo a ofertar remuneração a jovens aprendizes e a dialogar com a Associação de Moradores de Bairro. Sim, dialogar com a Associação de Moradores nós precisamos, é algo fundamental, e sobre isso a gente vem para o nosso último, nesse primeiro momento, falta muita coisa a ser falada, a gente sabe, pede até desculpa, mas é muita coisa, né? Mas nós vamos aí falar sobre pegar esse gancho do que ela colocou, né? De ofertar estágios e tudo mais, e falar de uma coisa super importante. Nós vamos construir em nossa cidade o centro de zoonoses. Esse centro de zoonoses vai ser onde os animais serão levados, os animais que estão abandonados, que serão encontrados abandonados, serão levados. Nós vamos ter um processo lá, onde não somente esses animais vão poder ser beneficiados, mas também os profissionais protetores, os profissionais da área da veterinária, da área da saúde em geral, né? Porque nós vamos ofertar cursos, nós vamos ofertar palestras, nós vamos ofertar aí um espaço para que esses profissionais possam construir conosco um lugar onde nós possamos aprender e possamos ensinar. Um processo de praxis, que é muito comum para nós, professores. E nesse sentido do que a Dani falou, uma das questões é também utilizar esses espaços, como um centro de zoonoses, por exemplo, para ofertar estágios naquela área, para ofertar um trabalho com jovens aprendizes, também assim dentro das outras instituições, dos outros órgãos públicos, tá, Dani? Então, nós vamos fazer esse centro de zoonoses, vamos trabalhar com um método que se chama SED, tá? Que é capturar, esterilizar e devolver os animais que às vezes já vivem naquele meio e já tem aquela população que bota comida, que cuida, ele já tem um lugar que já dorme naquela rua. O que ele precisa é ser castrado, às vezes, Além disso, e ser Renato, devolvido. Além disso, Renato, é importante que a gente também vai trabalhar com a adoção responsável, né? Eu acho que isso é muito importante quando se fala dos animais, né? Quando a gente capturar, esterilizar, essa devolutiva é uma devolutiva da forma de adoção responsável, poxa, de cuidar daquele animal, né? De ter a responsabilidade de dar todo o apoio que aquele animal precisa. Eles são os nossos bichinhos, eles são muito bacanas. Exatamente, né? Tantos de grande porte, né? Que esses já são mais complicados de se devolver, isso não. Nós estamos falando do método SED para os animais de pequeno porte. O Vini, que é um dos companheiros que está aí nos assistindo, ele sabe muito bem disso e me ajuda muito nessa construção também, né? Que é entender que, às vezes, aquele animal que mora na rua, ele não está abandonado. Ele mora na rua, ele é cuidado pela população daquela rua ou daquele bairro, ele é conhecido naquela rua, naquele bairro, e a necessidade dele naquele momento é o quê? É ser castrado, para que a gente não tenha uma proliferação, né, de animais pelas ruas, e também, obviamente, tomar as vacinas necessárias para que essas zoonoses não fiquem aí com facilidade, além da microchipagem, exatamente. Né, que aí a gente tem que colocar dentro desse programa aí após o método SED, né, para a gente poder continuar acompanhando esses animais. Então, é muito importante. Além do castramóvel, que também faz parte do nosso projeto. Comprar castramóveis para atender a população gratuitamente na sua casa, para poder castrar o seu animal, aquelas pessoas que não têm condições. Né? Os castramóveis irão até a população, são carros, né, que irão até a população com um serviço super importante de ser feito, ok? A Carol Murta colocou... Isso, tem um comentário aqui da Carol Murta. Fala pra gente. Façam mais lives. Eu não tinha candidato, está sendo muito útil para me ajudar a decidir. Mostrem também os vereadores de vocês. Carol, a nossa proposta
é que a gente faça pelo menos uma live uma vez por semana, não é isso, meu amigo? Exatamente. A gente vai fazer, então, uma live uma vez por semana, a gente vai divulgar. Agora que a gente já aprendeu a mexer em todo esse esquema tecnológico aqui, a gente vai fazer, sim, lives uma vez por semana e sempre abrindo para a participação de vocês, que o nosso governo é isso. É abrindo a participação, onde vocês vêm com a gente vai nessa conversa, é um papo de professor mesmo, né, de sala de aula, de troca, de aprendizagem, né, e isso é muito importante. Então, venham, participam com a gente, que eu acho que é assim que a gente constrói uma cidade democrática, né? É nesse caminho. Perfeito, Diogão. Só para deixar claro, nós temos um e-mail do partido que se chama pessoalsãopedrodaaldeia@gmail.com, onde vocês podem estar mandando também projetos, programas, as nossas redes sociais pessoais também vocês podem estar nos procurando, mandando mensagem, tá? Para a gente estar construindo, mais uma vez falando, de forma coletiva o que é melhor para a cidade. Nós não nos achamos os detentores da sabedoria do mundo, nós não achamos que somente os nossos projetos e programas de governo são os melhores para a cidade, mas nós entendemos que os nossos projetos, junto com vocês, né, são os melhores. E, além disso, nós entendemos que nós somos os melhores para colocar esses projetos em prática, né? E falta desejo político. E esses projetos vão ser fiscalizados por vocês, porque a gente vai fazer, nós vamos fazer questão que vocês fiscalizem. E aí, para a gente fechar, eu vou responder rapidinho a Rosângela Amorim, que só entrou agora, né? Tudo bem, Rosângela? Rosângela é uma companheira que trabalha no apoio, né? É profissional de educação. Nós já falamos sobre isso, Rosângela, mas eu respondo rapidinho para você, tá? O que foi colocado. Rosângela, nós vamos implementar e assinar, deixar legalizada as 30 horas semanais dos profissionais de educação. Nós vamos construir junto ao CEP Costa do Sol, sindicato que representa os profissionais de educação, um PCCR que seja válido e importante para vocês, que seja necessário para vocês e deve ser, então, construído de forma horizontal, né? E não de forma vertical, não tem que vir de cima para baixo, tem que ser horizontal. Então, nós vamos ouvir os profissionais de educação, entender quais são as demandas, nós vamos implantar e pagar o que é direito de vocês, o auxílio alimentação, que é de total importância. Vocês são maltratados pelo governo, vocês não conseguem ter acesso à alimentação, então nós vamos pagar o auxílio alimentação, nós vamos pagar um auxílio cultura também, né? Obviamente, dentro de todo um planejamento que tem que haver, orçamentário, e aí a gente fala da importância de se reduzir o salário dos vereadores, dos profissionais aí da secretaria, do prefeito e do vice, né, que vai gerar mais de 1 milhão anualmente. E, para além disso, nós temos um orçamento de 350 milhões para o ano que vem, que a educação vai ser um dos fatores primordiais, tá? Tem muita coisa, tá, Rosângela? Mas se você procurar aí na nossa gravação, você vai encontrar. Mas, basicamente, vamos cumprir todas as necessidades aí dos servidores, tá bom? Bom, deixa eu ver no Facebook se tem mais alguma questão. Eu acho que não. Respondendo rapidamente, a Carol Murta, se eu não me engano, ela perguntou sobre os vereadores. Carol, infelizmente, nós não conseguimos montar uma chapa para vereadores e vereadores. Por quê, Renato? Nós tínhamos 3 pré-candidatas a vereadora, 3 pré-candidatos a vereador. Infelizmente, dada a conjuntura política, muitas mulheres ficaram, infelizmente, né, por conta dessa de ter que cuidar da família, ter que cuidar da sua própria saúde mental, da sua vida por conta do corona, elas acabaram desistindo. E por lei, que é uma lei importante, que inclusive deveria ser aumentada, né, de 30 para 50, mas por lei, 30% das candidaturas ao legislativo devem ser de mulheres, no mínimo. Nem de mulheres, né? De gênero. Tanto de homens ou como de mulheres. Então, nós não quisemos colocar laranjas, como acontece nos outros partidos.
que colocam mulheres, às vezes esposas de candidatos, só para serem candidatas e poder bancar essa proporcionalidade. Então, por essa razão, infelizmente, 3 companheiros que viriam como candidato a vereador não puderam vir. Tá? Então, nós não temos candidaturas a vereador, mas temos indicações a fazer. Né? Não posso fazer publicamente, porque senão a lei eleitoral vai me brecar aí, vai me pegar, mas a gente pode conversar, eu posso te apresentar os candidatos que têm um pensamento progressista para você conhecer, ok? Bom, Diogão, se despede aí, a gente está chegando ao fim. Meu amigo, eu queria muito agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente, fizeram perguntas. Cara, eu me senti muito bem, muito feliz com isso. E eu acho que é assim que a gente constrói um governo democrático, né? Estando com as pessoas, né? É lógico que eu gostaria que a gente estivesse junto, né? Num lugar ali, a gente pudesse se abraçar, como numa aula, né? Mas a gente não pode. Então, a gente está aqui à distância, mas tendo essa participação, esse retorno que é muito bacana. Então, eu agradeço muito a vocês a participação, né? E espero vocês aqui com a gente semana que vem. Se você gostou da nossa live, divulga. Fala que toda semana a gente vai estar fazendo. Chama a galera para assistir com a gente. Já prepara a sua pergunta para trazer, que a gente tenta responder. Né? A gente, como professor, a gente tem isso, né? Surge uma pergunta no meio do nada da aula e a gente, opa, vamos tentar responder isso aí. E a gente vai tentar fazendo isso, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas perguntas, e é assim que a gente faz um governo democrático, com liberdade, com igualdade e com justiça para todos e todas. É essa a nossa proposta. É isso que a gente está junto. Por isso que nós nos unimos. Renato Reis e Diogo Souza, 2 professores para mudar São Pedro Aldeia. Perfeito, Diogão. Então, me despeço aqui também. Agradeço a presença virtual de todos e todas. A partir de agora, nas próximas semanas, nós faremos lives já direcionadas, tá? Então, vamos fazer uma live sobre educação, na outra semana uma sobre saúde, na outra semana sobre assistência social, enfim, nós vamos fazer lives que serão direcionadas, porque aí vai ficar uma coisa mais organizada também. Essa foi uma live de lançamento, para vocês conhecerem a gente, para vocês tirarem algumas dúvidas, mas vocês podem vir a tirar essas dúvidas também nas próximas lives específicas de cada tema, de cada área, ok? Para além disso, peço e faço coro com o que a Francine colocou. Vamos fortalecer a campanha. Gente, nós não pagamos pessoas para militar, nós não temos militantes profissionais. Nós temos amigos, nós temos pessoas que confiam no nosso projeto, que gostaram do nosso projeto, e por essa razão nós não pagamos militantes profissionais. Nós vamos, a partir do momento em que tivermos o nosso material de campanha para distribuição, nós queremos pedir a vocês que nos procurem, que peçam um pouquinho, um tantinho desse material, para que eu possa entregar a vocês e vocês possam entregar aos amigos, possam entregar aos familiares, possam ter esse trabalho de convencimento também, porque nosso partido, o nosso projeto é sempre vinculado à participação política consciente. Não adianta nada na nossa concepção contratar 10 pessoas, 50 pessoas para poder distribuir os nossos santinhos, né, os nossos panfletos, se essas próprias pessoas não sabem o que tem dentro desses panfletos, não tem dentro desses santinhos. Então, você, quando receber esse material, você vai ler, você vai olhar. Se alguém te perguntar, você vai responder, porque você tem afim, né? Você está afim de colocar aqueles 2 caras ali, aquele projeto, se colocar como governante dessa cidade. Então, a partir do momento que nós tivermos esses materiais, nós vamos falar para vocês nas nossas redes sociais, vamos pedir para que vocês peguem um pouquinho desse material, um tantinho. Quem tiver um carro e quiser colocar um adesivo atrás desse carro, a gente pode colocar. Quem tiver uma casa,
se quiser colocar na janela, tudo dentro da lei eleitoral, né, que está cada vez mais rígida, e é importante, nós vemos hoje como há menos sujeira nas ruas por conta das eleições, e nós fazemos coro com isso, né, nós acreditamos que a política pode ser, sim, feita de forma limpa, em todos os sentidos, né? Então, por essa razão, construímos uma candidatura dentro de todos os nossos preceitos éticos, de coerência, de luta, tudo aquilo que a gente aprendeu na vida e tudo aquilo que a gente quer colocar em prática no nosso governo. Então, agradeço a presença de todos e todas, muito obrigado, boa noite. Se ficaram algumas dúvidas, podem nos procurar nas redes sociais, nós tiramos essas dúvidas e a gente conversa sempre que necessário. Beijão, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Desculpa. Quarta-feira que vem, à noite, nós temos uma live, tá? Que o Davi e a Gleice, se eu não me engano o nome dela é Gleice, irão fazer nas páginas deles. Então depois eu também vou colocar isso nas minhas redes. Se vocês puderem participar, a gente agradece. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Beijo a todo mundo. Tchau, gente. Abraço.